Chegando ao seu radinho, ao seu computador ou de qualquer outro lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 54º episódio do Passes em Passes. E aqui, você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. Quem está comigo de novo hoje aqui, mais uma vez a nossa tabelinha, nosso queridíssimo Abner Reis. E aí, Abner, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Sempre bom estar junto de vocês aqui, sempre bom estar gravando mais um episódio. E vamos seguindo nessa tabelinha para seguir nessas próximas Copas do Mundo aí. Bom, no episódio de hoje a gente vai continuar nossa série especial sobre as Copas e dessa vez a gente vai falar sobre a de 1958. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer e várias outras. Pois é, Abner, chegou enfim, né? A Copa do Mundo, a primeira que o Brasil venceu. Vamos falar, você que não ouviu ainda, né, os outros episódios aí da nossa série especial de Copa do Mundo, de 30 até 54, já falamos bastante da participação brasileira, de uma construção aí de um caráter nacional, principalmente após a Copa de 50, várias relações da Copa do Mundo com a sociedade brasileira. E hoje nós vamos falar especificamente da Copa de 58. E quem que está com a gente aqui hoje, Abner? Hoje a gente tem o imenso prazer de receber, a professora da Universidade Federal de São Paulo e doutora em História, Diana Mendes. Muito prazer, Diana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, eu estou bastante contente de estar aqui com vocês. Obrigado, Diana. A gente vai falar muito sobre essa competição. Muitos ouvintes aí falando com a gente, estavam todos para chegar a essa Copa de 58. A gente tem assunto demais, então vamos correr logo para começar o nosso programa, sempre agradecendo o nosso diretor, meu querido amigo Fausto Amaro, e o nosso querido amigo também, editor Léo Pereira, que junta o programa todo e edita essa versão final que você está ouvindo aí na sua casa, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, o nosso Passes em Passes. Depois dessa mini preleção, vamos começar o jogo. Em 1958, o mundo passava pelo auge da Guerra Fria. A principal equipe afetada por esse conflito foi a Hungria, já que a União Soviética invadiu Budapeste enquanto essa equipe saía numa excursão pela Europa. Após o incidente, 3 craques da seleção, que nós falamos aí muito na Copa de 54, decidiram não voltar ao país. Puskás, Kizibor e Kocsis, e buscaram asilo na Itália e na Espanha. Desde então, não voltaram a jogar pela seleção húngara, e no Brasil, a ideia do caráter nacional era mais do que nunca reforçado nos jornais e refletindo um momento de sintonia entre Estado e imprensa na construção de uma identidade nacional brasileira. Enfim, a Copa do Mundo estava de volta e dessa vez o país sede seria a Suécia. E o tal caráter nacional era muito enfatizado principalmente na obra de Nelson Rodrigues, que inclusive escreve uma crônica muito lembrada, pouco antes da Copa de 58, afirmando que o Brasil sofre do complexo de vira-lata. Essa expressão, ainda hoje muito popular, fazia referência a alguns problemas da autoestima do brasileiro e a falta de organização com a qual a equipe sofria ali na preparação para a competição que antecedeu a Copa. Pois é, a gente já observa que alguns desses jornalistas aí, icônicos e consagrados e muito importantes na construção do futebol como um elemento da identidade nacional, José Lins do Rego, o Mário Filho e o próprio Nelson Rodrigues, tiveram uma influência determinante na formação de um imaginário sobre o futebol e sobre os brasileiros também em geral. Só lembrando aí que a gente tem episódios aqui especiais no nosso Passes em Passes sobre cada um desses 3 importantíssimos escritores e cronistas brasileiros. Para quem quiser conhecer um pouco mais, o episódio número 30, 31 e 35 aí na sua plataforma de streaming de áudio favorita, para você acompanhar um pouquinho da história de José Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues. Voltando à Copa de 58, a gente sabe que esses escritores deixaram um legado que vai muito além de suas atividades jornalísticas. E para começar a falar da Copa de 58, Diana, é impossível a gente não falar antes um pouquinho de fora das 4 linhas, Como esses 3 ícones tiveram
qual o papel que eles tiveram, né, fora das 4 linhas para fazer essa atmosfera, como eles conseguiram criar essa atmosfera realmente, né, sobre a Copa do Mundo de 58 e qual foi a importância desses autores. Então, bacana pensar nisso, né, pensar tanto no Zé Lins, quanto no Mário Filho, quanto no Nelson Rodrigues, como parte dessa confecção desse evento. A gente tem que tomar a Copa do Mundo de 58, como qualquer Copa, como esse espetáculo esportivo que centraliza aí uma série de expectativas, né, e condensa momentos históricos importantes. Então, como vocês mencionaram, a gente estava naquele momento de pós-Segunda Guerra, construindo ali um universo de Guerra Fria super complicado, e a gente tem uma Copa do Mundo que, com significado, quebra um pouco, né, essa perspectiva de dualidade, de polaridade, numa perspectiva outra, né, que é de uma integração, né, de uma congregação, de uma integração a partir do esporte. Então a gente tem isso. E, ao mesmo tempo, esse evento, ele carrega outras temporalidades com ele, né? Então, vocês mencionaram, nós carregamos em 58, carregamos 50, a dor do que aconteceu em 1950 no Brasil, carregamos o que aconteceu em 38, em 34 e em 30. E o que acontece é que esses cronistas, aí eu fico pensando nesses escritores, sobretudo na sua face de cronistas, como aquelas figuras que são capazes de catalisar elementos que estavam colocados na sociedade, na cultura e na sociedade. Então, vocês vão perceber que eu vou trabalhar com a perspectiva, olhando para os três, com a perspectiva de que eles eram nós, sabe, nós de rede, pontos de rede, pontos de uma rede muito mais ampla e que tinha como fundamento não só a palavra escrita, a redação, esses textos, mas sobretudo a imagem. Então, eu queria pensar um pouquinho no papel desses cronistas de traduzir elementos visuais e elementos sonoros para textos acessíveis via mídia, né? A gente está pensando aqui no Leme, via mídia, sobretudo jornais. Queria pensar um pouquinho nisso. Diana, no livro O Brasil e as Copas do Mundo, você observa que a construção de um caráter nacional aí por meio do futebol, ela foi feita de formas diferentes na imprensa esportiva do Rio de Janeiro e de São Paulo nesse período, né? E aí essa imprensa que ainda se consolidava no período entre as primeiras Copas do Mundo de 1930 até a Copa de 58 que a gente está falando hoje. Para você, quais são essas principais diferenças? Seguindo esse mesmo raciocínio, eu pensando tanto no universo da crônica, dentro de jornais a gente pensa na crônica, nas reportagens e nas imagens. Então eu tenho tido hoje muito apreço pela linguagem fotográfica e pelo que ela constrói narrativamente. Então o que eu estava tentando colocar na outra questão, e que tem a ver com esse universo Rio e São Paulo, é de que maneira as fotografias foram tecendo o espetáculo esportivo e de que maneira elas integram o discurso narrativo e a crônica na mídia impressa. Então, o que acontece? Quando eu fiz esse artigo, eu tinha acabado de defender o mestrado e estava iniciando aí o meu interesse por uma pesquisa de doutorado, e no mestrado eu tinha pesquisado a imprensa de São Paulo para entender o futebol de várzea, e estudei muito a Gazeta Esportiva. E aí eu percebi que a Gazeta Esportiva ela tinha muitas diferenças em relação aos jornais, aos periódicos diários do Rio de Janeiro, discursivamente e fotograficamente, né? Pensando aí nos tipos de discurso e de escrita e nos discursos fotográficos. E aí me chamou muita atenção aquela reportagem que eu menciono no artigo, que é Jogador de Futebol Nasce Feito. E aí eles vão explorar um pouco a imagem do Pelé, sobretudo do Pelé, mas também do Garrincha, em comparação com jogadores na Europa, e dizendo que na Europa os jogadores eram ensinados a jogar.
e que no Brasil eles brotavam. Eles eram quase que um presente da natureza. Sabiam jogar, não é que aprendiam a jogar. E aí eu fui pensando nesse discurso narrativo, nesse discurso midiático da Gazeta Esportiva, e me dei conta de que você tinha em São Paulo é como se fosse assim, a gente está pensando no discurso nacional a partir de localidades. Esse discurso nacional, ele paira entre essas localidades, essas cidades, essas regiões. Mas ele é como se fosse assim, São Paulo lançasse para o Brasil um tipo de discurso nacional. Fosse a contribuição de São Paulo, a contribuição regional para um discurso nacional, um discurso nacionalista. E aí, o que acontece? No discurso de São Paulo, o elemento negro não tem vez em relação ao que é o popular, ao que é o nacional, ao que é próprio do Brasil. Então, São Paulo teceu um discurso regional e lançou para o Brasil uma perspectiva de que o povo era muito menos misturado, digamos assim, do que em cidades como Rio de Janeiro, como Salvador. E o seu elemento fundamental de protagonismo popular era o elemento imigrante, sobretudo italianos. E aí, São Paulo, sobretudo a partir de Gazeta Esportiva, de Casper Libero, tece a sua produção, né, narrativa sobre o nacional a partir disso. Esse povo que forja São Paulo, a locomotiva do Brasil, é vindo de fora. Então, São Paulo é uma cidade de imigrantes. Então, essa narrativa de São Paulo na mesma época em que você tem um Rio de Janeiro com esses cronistas, por exemplo, né, Zé Lins, Mário Filho e Nelson Rodrigues, explorando o que era o Rio de Janeiro e traduzindo o que era o Rio de Janeiro como o que era o Brasil. Não se pode esquecer que nenhum deles era do Rio de Janeiro, eles vinham do Nordeste brasileiro e foram para a capital, né, por conta de trabalho, por conta de experiência cultural, política e econômica de suas famílias, mas o Zé Lins foi adulto para o Rio. E tem esse olhar para o Rio de Janeiro como a capital do Brasil e como o centro desse nacional. Lá, eles não ignoram o elemento negro na sua narratividade. E aí, qual é a minha hipótese que eu explorei no doutorado? Esse elemento negro não é descartado porque você tem imagens fotográficas dos negros circulando no Rio de Janeiro. E num certo momento, imagens fotográficas de jogadores de futebol, muito mais do que em São Paulo, aos montes. Então, vocês têm que imaginar esses cronistas, a gente imagina João do Rio, cronistas que circulam pela cidade, cronistas que conversam com as pessoas, que veem coisas e que sabem o tipo de circulação que está tendo naquele mundo do esporte, aí eles vão traduzir isso em suas crônicas. Isso faz parte de uma dinâmica social, cultural e, a meu ver, né, depois dessa minha pesquisa de doutorado, tem a ver com o universo das fotografias no Rio de Janeiro. Então, os discursos são assentados de maneira diferente por conta desse protagonismo da fotografia no Rio de Janeiro. Muito bom, Diana, muito bom, porque quando a gente está falando de criação dessa identidade nacional, né, dessa formação, e a gente vai chegar num tema muito específico da Copa de 58, que são os dois jogadores que vão acabar se tornando ícones nacionais, né, Garrincha e Pelé, e aí tem o Garrincha, o mestiço, o índio, o Pelé negro. Parece que isso é algo unificado, né, que a narrativa toda teve essa exaltação do negro, essa exaltação do mestiço, e é muito interessante como você faz essa abordagem que não é essa narrativa única, né, como a gente acaba divulgando, né, que foi a redenção do negro, né, nessa Copa do Mundo após 1950, vira o Pelé negro, né, garoto ainda, menino, né, com 17 anos, e o Garrincha, os dois que nem começaram jogando essa Copa do Mundo, se tornaram os grandes fenômenos, né, e além de um outro atleta também que não é muito falado atualmente, mas durante aquela competição foi muito exaltado pelos jornais, que foi o Didi, também um jogador negro.
né? Então, nesse mesmo livro, você aborda também essas narrativas nacionalistas, né, na imprensa, na construção desses dois atletas, né, do Garrincha e do Pelé, como a gente está comentando aqui. E a gente sabe que já existia essa ideia de identidade nacional em torno, né, visando integrar a população brasileira através do esporte. E em 58, né, logo após esse cenário, essa competição com esses dois atletas e o Didi vindo aí como um coadjuvante, como que você interpretou essa narrativa dos jornais para exaltar, né, o fim do complexo de vira-latas, né, entre aspas, esse fim, e aquela canção famosa, né, que a gente vai tocar daqui a pouquinho no nosso Toca-Letra, que era com brasileiro não há quem possa, toda aquela exaltação nacional, né, um contexto de JK com 50 anos em 5, contexto de Bossa Nova, essa ideia do Brasil ressurgindo para o mundo. Como que esses jogadores, como essa questão da etnia deles acaba aparecendo nesse discurso? Então, eu continuo nesse campo do universo fotográfico, que foi onde eu me especializei. Então, o que a gente tem que pensar, e é muito bom você fazer essa síntese, né? Porque você põe a gente nesse contexto, nessa euforia que transcende o futebol. Então, a gente começa, assim, num contexto de euforia do Brasil, que não foi um super ator na Segunda Guerra, teve ali, né, algumas consequências do que aconteceu na Segunda Guerra, mas foi um país que mais se beneficiou do que se prejudicou após o fim da Segunda Guerra e daquelas disputas. O Brasil estava sendo disputado por discursos, né, do leste europeu, dos Estados Unidos, então tinha uma euforia associada aí a esse crescimento econômico que estava tendo. Mas se a gente pensa nesse campo esportivo específico, tem uma coisa que aconteceu que, apesar de 50 ter sido uma super derrota para o Brasil, que era já essa tessitura, isso desde 38, que vocês acompanharam nos outros podcasts, uma tessitura do que eu chamo da celebridade negra, da celebridade brasileira, da construção do craque de futebol. Então, 38, a gente tem, digamos, os elementos colocados para criar uma dinâmica de produção de celebridades esportivas. Tá? E aí a gente achou, veja, o que acontece, pensando aí com vocês no laboratório, o que acontece é que o terreno midiático, ele tem um andamento, ele tem um caminho que nem sempre coincide com o caminho do esporte. O esporte tem um andamento, né? Quer dizer, tem as suas questões. Então, 50 a gente achou que a gente produziu todo o espetáculo para vencer. Só não contava que perderia. Então, todo o discurso estava estruturado. Esse discurso narrativo e fotográfico estava estruturado para aquele momento. E com esses elementos que você apontou, esses elementos de uma condensação de brasilidade no elemento negro. Então, por que se tornou o elemento negro ou mestiço? Porque a questão não é a cor, né? A questão não é a cor. A questão é a ideia de que certos fenótipos condensam aí as características do que é ser brasileiro, na figura de um homem. A figura do mestiço é o Cândido Portinari, que nos acompanha, a figura do mestiço. E a gente transpõe isso, a gente acabou transpondo isso para o futebol. Na figura do Leônidas, na figura do Barbosa, certo? A gente transpôs. E transpôs imageticamente. Essa figura imagética, ela vai sendo refeita, reproduzida, recolocada. E aí o que acontece é que em 58 a gente recupera esses elementos. Então, o momento de Copa é um momento interessante porque a gente vive aquela temporalidade em diálogo com as demais. 58 a gente não estava vivendo só 58, JK, Bossa Nova e a euforia por um crescimento econômico e uma mudança social. A gente estava revivendo a derrota de 50 e estava revivendo a euforia de 38. Certo? De 34 e de 30 menos, mas a gente estava revivendo tudo aquilo. E o que a gente faz para reviver isso? A mídia é um espaço
um espaço-tempo próprio para isso. A gente recupera discursos, a gente recupera imagens, a gente recupera ídolos. Não é à toa que a gente está aqui, né, recuperando essa história. A gente vai viver isso agora em 2022, então a gente vai recuperando. E com isso, a gente reatualiza esses sentimentos identitários. Então, no caso do Pelé e do Garrincha, a minha hipótese é que a gente estava vivendo ali, revivendo as dores e as delícias da identificação com o mestiço negro brasileiro em relação à identidade nacional. Desconfiar do negro, mas ao mesmo tempo reconhecer a garra, a força, né, as dificuldades. Então, aquelas coisas são recolocadas. E aí, pensando no que eu mais posso contribuir aqui, em termos fotográficos visuais, isso aparece visualmente. A gente aprendeu a ver. Então, quando a gente pega as imagens de Pelé e de Garrincha, a gente tem que pegar as imagens, os tipos de imagem que aparecem. São instantâneos, que mostram a excelência dos jogadores. Esse é um tipo de fotografia que levou muito tempo para ter eficiência no futebol. E quando ela começou a ter eficiência, ela gravou no nosso imaginário quem são os craques. Então, quando eu conto um pouquinho a história do Leônidas da Silva em 38, ele foi beneficiado, tem até uma frase, eu acho que do Friedenreich, na verdade é o Leônidas se comparando ao Pelé, mas também tem uma frase do Friedenreich falando que se ele tivesse sido mais fotografado, ele seria tão célebre quanto o Leônidas, e o Leônidas diz que se tivesse sido filmado, ele seria tão célebre quanto o Pelé. E o que acontece é que o Leônidas vive o futebol num momento em que se pode fotografar instantâneos, pode pegar ele em ato, e quando se pega o jogador em ato, você consegue condensar o aqui e agora do gol, o aqui e agora do passe perfeito, o aqui e agora da trombada. É o primeiro momento em que isso acontece na história do futebol. E aí isso vai sendo tecido e nós chegamos com Pelé e Garrincha, que é claro que a gente já tem algumas filmagens, mas elas não são difundidas. A gente tem um rádio que tece esse aqui e agora do jogo, trazendo imagens visuais. A gente tem que perceber que o rádio, ele vai sendo substituído pela imagem, porque a imagem, ela acaba por condensar aquilo que tinha sido narrado. A gente aprende a ver na fotografia aquilo que diz, o jogador passou, fez um ângulo, rodopiou, nananã. Esse tipo de imagem que antes tinha sido narrada no rádio e por um Zé Lins ou por um Mário Filho, vai sendo tecida ao longo desses anos em imagem. O fotógrafo aprende a captar aquele momento que havia sido até então narrado. Então a gente estava pronto como país, como nação, para ver as imagens de Pelé e Garrincha e reconhecer neles aspectos da nossa nacionalidade e não coisas muito abstratas, não. O que eu fui percebendo é que não são coisas abstratas, são coisas muito subjetivas e humanas. Força de vontade, a garra, a malícia, a destreza, a sorte, o azar. A gente lida com isso o tempo inteiro. E isso, quando a gente vê no jogo, a gente se identifica e a partir daí é que são catalisadas todas as questões do que somos nós brasileiros, do que é o nacional, enfim, como se fosse uma particularidade. E a gente vê, quando pesquisa outros lugares, que não é tão particular assim. Que esse universo de questões faz parte do futebol vivido em qualquer parte. Mas a questão é que para nós, naquele momento, a gente achava que era nosso, era só nosso, era próprio. Então o Pelé está lá, o Garrincha está lá, e eles condensam em suas imagens fotográficas, mas também narrativas ainda, condensam esses aspectos. O brasileiro não desiste nunca, o brasileiro tem uma excelência que tem a ver com essa tradição, essa formação, sobretudo, essa formação miscigenada.
de um povo que não para de lutar, enfim, todas essas questões. Que aí a gente vê isso, por exemplo, aí pensando nas imagens, a gente vê um retrato do Pelé, todas essas coisas nos vêm. A gente não sabe, mas são todas elas que nos vêm. Ou quando a gente vê um instantâneo dele, tem um instantâneo super importante, não é dele em Copas, mas é no Santos, um instantâneo, uma fotografia perfeita dele fazendo uma bicicleta. Quando a gente olha aquela imagem, a gente lembra de um jogo. Quando a gente lembra de um jogo, a gente lembra das emoções do jogo. Lembrar das emoções do jogo é lembrar do que você estava vivendo naquele momento na sua vida, o que isso tinha de relação com o que estava acontecendo no Brasil. Então, o que é importante, eu acho que o mais importante aqui, é pensar em como essas imagens ajudam os textos narrativos e de como a mídia constrói em parceria conosco, né, quem recebe esses discursos visuais ou escritos, em parceria conosco, constrói o evento esportivo, o espetáculo esportivo. E aí a gente tem que pensar que naquele momento o nacional era algo fundamental. Essa ideia de nacional, essa configuração de que vivemos num território, temos que estar aliado a esse território, temos que defender esse território, temos que nos reconhecer nas práticas desse território. Isso tudo é mobilizado. Eu gostaria que a gente pudesse pensar, por exemplo, vocês vão fazer o programa sobre 22. Como é que é uma Copa em 2022 em que essa questão do nacional não está posta na prática cotidiana das pessoas? Não está posta. Nós estamos vivendo uma fragmentação enorme. Será que o discurso nacional é o que mais vai pegar? Essa é uma pergunta, né? Será que ele vai vir forte? Gostaria até de observar isso. É uma questão para a qual eu vou me voltar. Maravilha, Diana. Olha, é muito importante que você está falando, que os nossos ouvintes aí que estão acompanhando, né, esses episódios de Copa do Mundo, como que essas Copas, elas têm essas conexões. São 4 anos que a gente espera a Copa do Mundo, mas parece que é um intervalo assim de um filme, né? Quando a gente assistia filmes aí na tela quente, sessão da tarde, essas coisas. Tem aquele períodozinho, mas a narrativa ela tá muito próxima uma da outra, né? As próprias imagens, né? A gente reforçou muito aqui o Leônidas como uma síntese do que seria o futebol arte, lá, o futebol mulato do Gilberto Freire. E a gente percebe que o Garrincha e o Pelé são meio que a continuação de tudo aquilo, né? E como você frisou muito bem, pela primeira vez a gente tem o VT chegando 2 dias depois com as imagens do jogo, né? Para o Brasil poder acompanhar como tinha sido o desenrolar. E imagens, assim, fantásticas, né? Eu também trabalho com Copa do Mundo e a partir de 58 a gente vê um crescimento de imagens nos jornais de uma maneira muito forte. Né? Antes era uma coisa mais descritiva, né? Contando, enviado especial, aí mandou falando de tal, contando o que foi o jogo em 54, por exemplo. De 58 para frente, a gente tem um volume de imagens absurdas, né? Que vai muito disso que você está falando, né? Como que essa imagem já consegue sintetizar e como a imagem é retratada e é tirada pelo fotógrafo que foi influenciado pela narração do rádio, né? O melhor lance. Então é fantástico como a gente consegue, nesse nosso especial, não só contar as histórias da Copa, mas contar um fio condutor narrativo que vai estar impregnado nas Copas do Mundo sobre essa força que a gente tem, como você disse muito bem, de construir ídolos. Né? A gente falou que os 2 maiores são Pelé e Garrincha, mas você coloca muito bem que acho que o Brasil estava preparado para ter Pelé e Garrincha como ídolos, né? Depois de todo esse processo, né, da comunicação como um processo que vai se construindo aos poucos, né? A gente acaba chegando nesses 2, né? Como você disse muito bem, uma formação nacionalista. Já adiantando, óbvio que a gente vai falar muito isso em 70, a gente tem o auge dessa imagem, né? Numa transmissão ao vivo, via satélite, com Pelé de uma maneira exuberante, com fotos, imagens, né? Os jornais, então, de 70 de imagem é quase um caderno inteiro, né? O escrito é muito menor, então a imagem acaba simbolizando, sintetizando muito mais aquilo que está acontecendo. Então, até para a gente especificamente, né, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, como que a mídia tem esse papel, né, de mudar essa condução narrativa, de passar para a escrita, né, menos escrita e mais imagem, mas ainda manter todo o poder dessa narrativa que a Copa do Mundo tem, né, de construir esses ícones. Fantástico isso que você
trouxe aqui pra gente, né? A gente está falando aí, você, nosso querido ouvinte, já sabe da Copa de 58. Pelé e Garrincha, só reforçando, entraram apenas no terceiro jogo, também estava carregado dessa mística, né, que o Brasil ia enfrentar a União Soviética, que eles tinham computadores, né, que podiam desarmar qualquer esquema. E aí essa ideia que o brasileiro pode superar tudo, que a Diana estava mencionando, está muito forte nisso, né, do Garrincha, que entrou em campo e sem tomar conhecimento dos adversários, sem saber se tinha tecnologia ou não tinha, ele fez aquilo que é o dom inerente ao brasileiro, né? Jogou futebol, esse que não é ensinado, né? Que o Garrincha nasceu com esse dom, e o Brasil conseguiu passar de fase, vai para as quartas de final, aí aparece o Pelé no jogo contra o País de Gales, né? Que você que é apaixonado por Copa do Mundo sabe de cor essa trajetória do Brasil. E a gente chega numa semifinal, numa final, com todo esse festival de imagens, né? Que a Diana estava comentando, que é muito bom vocês observarem, né? Quem tiver oportunidade, está aqui acompanhando o nosso podcast, assim que terminar, dá uma corrida lá na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e procura lá um jornal, pega uma data específica que você saiba que teve final de Copa do Mundo, pega lá a final da Copa de 38, de 50 e depois a final da Copa de 58. Vocês vão ver claramente isso que a Diana falou, que a gente está mencionando, né? Como que as imagens aparecem de maneira mais forte e essa plasticidade, né? Qual é a imagem? Aquele lance que o Pelé sobe e faz o último gol de cabeça, né? Uma imagem de comemoração. Então, tem toda a parte do físico, do atlético, do corpo negro, né? Do brasileiro ali, como essa síntese, né? De brasilidade lá desse futebol mulato, né? Que o Gilberto Freire comentou. Abner, tem mais uma pergunta aí sobre essa questão, não é isso? É isso, Felipe. Como a gente já tem falado bastante, né? Que a imprensa, nesses anos seguintes, a Copa também colaborou muito para a eternização do Pelé e do Garrincha como craques inquestionáveis da seleção brasileira. Fica a reflexão, né, que você chamou a atenção no seu trabalho para as reportagens sobre o desempenho ou o estilo do jogo brasileiro em campo aí, nos jornais, nas revistas e nas emissoras de rádio, né, nessas narrativas que valorizavam, né, essas trajetórias dos jogadores, essas trajetórias pessoais, as vidas pessoais deles e tal. E isso tudo, né, em meio ao discurso nacionalista, exatamente, que a Diana estava falando sobre a gente pensa numa Copa, a gente vai lembrar como a gente estava naquela Copa, vai lembrar o que estava acontecendo no mundo. E aí eles estavam meio nesse discurso nacionalista. E aí fica a questão, Diana, você acha se esse engajamento da imprensa esportiva no período provocou aí alguns efeitos que a gente pode ressaltar para esse modo como os torcedores reconheciam os jogadores brasileiros e se identificavam com ele? Houve aí uma modificação a partir dessa Copa? Aí é interessante pensar de novo na construção dos jogadores, porque vocês estão percebendo que eu estou olhando o evento de fora. Eu gosto de futebol, sou torcedora, mas eu estou olhando analiticamente a partir das lentes que eu consegui construir nessa minha última pesquisa, né? E o que é muito interessante é o papel mesmo das mídias, sobretudo dos jornais diários e das revistas de variedade. São elas, na minha hipótese, na minha pesquisa, são elas que vão constituindo essa figura do jogador. Aí, se a gente pensa no Garrincha e no Pelé, a gente tem que imaginar o seguinte: o jornal diário, isso foi uma tradição sendo construída pelos jornais esportivos. O jornal diário, ele fica com uma parte do evento, digamos assim. Ele vai contando: olha, amanhã vai acontecer a partida tal, a escalação do time é tal, o lugar será tal, e eles estão concentrados não sei onde. Esse tipo de informação que é mais de situação. E aí você tem um outro universo que foi tecido pelas revistas de variedades, essas revistas cotidianas que contam coisas ao final de uma semana. Então o que acontece? O jornal diário tem as suas matérias, ao final de uma semana, ou ao final de 15 dias, uma revista ilustrada, uma revista de variedades, pega aquele universo do jornal diário, resume aquilo e acrescenta um componente que seja diferente, para garantir que a pessoa não fique lendo só o jornal diário, que ela vá para a revista de variedades, para a revista semanal ou quinzenal.
E que elementos eram esses? Isso tem a ver com a configuração das revistas de variedades. Que elementos eram esses? Eram elementos dos bastidores da vida do jogador. E aí o que acontece? Você tem o jogador em ação nos jornais diários e a vida privada, sobretudo a vida privada do jogador, nas revistas de variedades, nas revistas ilustradas. E o que acontece nessas revistas ilustradas do ponto de vista imagético? Você pega fotografias do jogador não em ação. É aí que você tem retratos do jogador, retratos da família do jogador, retratos de um momento de descontração do jogador. E você vai se aproximando da personalidade do jogador para além do profissional, né, ou do atleta em campo. E aí ele deixa de ser uma figura só localizada no campo de futebol para ser uma figura do universo de uma cidade, de um país, uma região. E muitas vezes, no caso de Pelé, um cidadão mundial. Vocês conseguem perceber como é que se vai construindo a figura da celebridade craque de futebol? No nosso caso, a gente está falando da celebridade negra, sobretudo. Porque esse é um traço nosso da nossa história. Aconteceu assim, o elemento negro foi o elemento que mais teve destaque. E esse destaque tem a ver com o desempenho em campo, mas com o desejo de uma sociedade. Então, essas revistas acompanhavam a vida dos jogadores e mostravam, eles são como nós. Eles têm família, eles gostam de estar com a família nos momentos, nas horas vagas, né? Eles gostam de uma música assim, assado, eles tocam um violão, gostam de cantar. E aí você fala, eles são como nós, eles são estrelas, mas ao mesmo tempo são pessoas humanas. E isso configura a celebridade, o herói, o ídolo, o craque. Você precisa desses dois universos. E Pelé e Garrincha, eles são naquele momento a cara do que o Brasil gostaria de ser. Eles são oriundos do interior do Brasil, não são figuras do centro de São Paulo e do centro do Rio de Janeiro. Eles são figuras do interior dessas cidades, com os sonhos de quem sai do interior e vai para a cidade grande tentar a sorte, sair de uma situação, né, de dificuldade para tentar a sorte. E o que se acompanha com isso na trajetória deles? O mérito fez com que eles superassem as dificuldades. E a cidade grande, os grandes clubes, os acolheram. E eles passaram a ganhar muito dinheiro. Essa narrativa, fama, reconhecimento, vocês têm que imaginar uma população brasileira naquela época, e não é tão diferente de hoje, uma população que se sente humilhada, massacrada, sem direitos, e que acha que a sua única saída é ganhar muito dinheiro. Não o mundo dos direitos, não o mundo do Estado, a vida pública, mas ganhar muito dinheiro. Então eles condensam isso. A trajetória deles condensa isso. Muito bom, Diana. Você que está aí curioso, né, para saber um pouco mais da trajetória do Pelé e Garrincha, lembrando, temos podcasts aqui especiais sobre a trajetória desses dois ídolos. E a gente vai contando exatamente, né, o Pelé que sai lá do interior de Minas Gerais, a cidade de Três Corações, chega ao Santos, mesmo menino, supera todas as possibilidades, né, todas as barreiras que apareceram para ele e se torna um grande craque. E o Garrincha, que chega, tenta fazer as peneiras dos clubes do Rio, é rejeitado por alguns por ter uma perna menor que a outra, por ter a perna torta, e ele supera tudo isso, se torna um grande ídolo brasileiro. Tudo isso aí está sintetizado no que a Diana está mencionando aqui pra gente, né? Se tornam grandes ídolos nacionais, né? Idolatrados, com toda essa parte pessoal também configurando nos jornais de forma muito presente na carreira dos dois, em especial o Garrincha, né? Principalmente seu relacionamento com a Elza Soares, né? Você que está aí mais curioso, só correr aí depois que terminar o nosso podcast lá, ouvir um pouquinho mais sobre Pelé e sobre Garrincha. É sempre bom falar desses dois atletas. A gente vai fazer uma breve pausa para ouvir a música que eu já tinha anunciado um pouquinho antes no nosso quadro Toca a Letra.
Pois é, a música de hoje é A Taça do Mundo é Nossa, de Wagner Malgeri, Lauro Miller, Malgeri Sobrinho e Vitor Dago. Solta a música aí, Léo. A música, logo se tornou um clássico da seleção brasileira e demonstra o sentimento dos torcedores após a conquista da primeira Copa do Mundo. Diana, tendo visto aí todas essas investidas anteriores, os governos brasileiros, e do projeto político de utilizar o futebol como essa consolidação da nação, que a gente está debatendo bastante aqui, essa conquista de 58 meio que conclui, esse processo, do Brasil ter conseguido, ser grande entre as nações. Essa música, que a gente acabou de ouvir, nosso pessoal que está acompanhando o nosso Passo em Passo, se pegar a letra, com brasileiro não há quem possa, é bom no samba, é bom no coro, então tem toda essa estrutura, imagética, de mencionar palavras que vão ativar esse imaginário desse brasileiro, que você estava relatando aí pra gente, A música meio que casa bem com o contexto, Ela meio que vem suprir nessa parte aí melódica, musical, esse imaginário que foi construído e consolidado, nessa narrativa quando o Brasil volta da Suécia campeão. De novo, pensando nessa tessitura, do quanto essas experiências vão configurando nossa subjetividade e nossa identidade. Pensando na música, a gente pensa no potencial dessa música em recuperar elementos ditos nacionais, ditos que são próprios, que são muito diferentes do que está colocado em outros lugares, e é claro que há diferenças. Acontece que todos nós somos diferentes em todos os lugares, mas naquele momento era muito importante ter uma diferença, ser um país diferente, ser um país escolhido. O Brasil tinha sido escolhido narrativamente, internacionalmente, para ser um país que era do congraçamento das raças, do congraçamento das classes. Ele tinha sido escolhido internacionalmente pela ONU para ser observado como esse lugar exemplar de congraçamento. Então, essa música, a gente pensa aí nessa narrativa de congraçamento que chegava a todos nós, em vários níveis, casada com uma questão que é a da difusão pelo rádio, certo? O rádio vira um fenômeno, E as pessoas ouviam rádio. Então vocês têm que imaginar as pessoas ouvindo o rádio, ouvindo essa música e se sentindo parte desse universo. E vocês têm que imaginar uma outra coisa fundamental, que naquele momento mais da metade da população não sabia ler nem escrever. Mais da metade da população ainda não sabia ler e escrever. Ora, vocês têm que imaginar as pessoas iletradas e semiletradas se entendendo como parte de alguma coisa, sendo que fora de Copa do Mundo elas não faziam parte de nada, elas não eram cidadãs, elas não votavam. Então, uma música como essa, compreensível,
relacionado a um fenômeno esportivo compreensível, agrega, integra, do ponto de vista cultural, porque a gente está sabendo que politicamente, economicamente, essa população não tinha sido integrada, não foi completamente integrada, não é ainda completamente integrada. Então tem que imaginar o impacto que uma música dessa tem, dizendo, olha, nós somos muito diferentes, nós somos muito desiguais, agora durante a Copa do Mundo somos todos brasileiros, e mais, durante a Copa do Mundo somos todos brasileiros e o elemento negro, pobre, lutador, que vem do interior é valorizado. Seu esforço é valorizado e reconhecido. Então, tem um potencial enorme essa música em termos de agregação. Eu não sei se hoje seria o mesmo. Voltando à mesma questão, não sei se seria o mesmo. Mas a gente tem que imaginar que o mundo todo estava investindo em discursos nacionais. Se acreditava muito nisso, né? E a música chega aí. Eu acho que eu vou fazer só um adendo em relação a isso, que é importante, que talvez eu devesse ter feito antes. Mas falando da linguagem do futebol na mídia, então os textos, eles foram lapidados por décadas para serem compreensíveis, para serem, como fala? Que você possa degustar esses textos sem grande problema, foram décadas. Para produzir as imagens e para elas fazerem sentido, isso aí é a foto de um impedimento. Essa foto é do lance de gol. Também foram décadas, porque as pessoas viam a imagem e não sabiam que momento do jogo ela estava se reportando. E tem uma outra coisa fundamental, os fotógrafos também não sabiam que momento fotografar. Então você pega as primeiras fotografias de futebol, é uma confusão, porque o fotógrafo fotografa a qualquer momento e ele não consegue captar uma boa imagem. E aí você vê algum tremido, aí você fala, o que é esse momento? Mas, então, foi uma fotografia que foi feita e que ficou para a história e que a gente não sabe exatamente o jogo, a camisa do jogador, o momento, em que lado ele... Não. Então vocês têm que imaginar essa linguagem sendo tecida por décadas, até 58, né? E depois, acho que 70 também tem as suas questões aí com o vídeo, né? Imagina uma linguagem sendo tecida por fotógrafos, aprendendo a fotografar, por cronistas, aprendendo a narrar de modo que isso pudesse ser lido, que pudesse ser comentado e que pudesse circular numa paginação, numa formatação que fosse interessante. O que vocês conseguem imaginar 58? Bancas de jornais. Você tem um semiletrado ou um iletrado que encosta pertinho de alguém que está lendo a página. E está lendo o comentário do jogo, e aí ele ouve. E essa linguagem que está ali, ela tem que ser acessível para quem está lendo e para quem ouve. Imagina, o espetáculo está sendo construído por todo mundo ao mesmo tempo, cada um numa perspectiva, porque o receptor, quem recebe a mensagem visual ou escrita, também constrói o evento. Você não lê mais aquele cronista, ele é muito chato, muito longo, você não lê mais. E aí põe um cronista que fala mais diretamente. Um cronista como Mário Filho, como Nelson Rodrigues, que usam imagens fáceis, que fazem analogias com a vida cotidiana. Percebe como você vai tecendo o discurso de identidade, o discurso nacional, pelo português, por um tipo de linguagem. É assim que funcionou. Foi assim que funcionou. Muito, muito bom, Diana. E dá pra gente entender, né, esse período todo que você mencionou, né, o Mário Filho lá, década de 20, início de 30, né, e nessa época, a maioria dos jogadores, né, que joga a Copa de 58, alguns não tinham nem nascido, né, vão nascer depois, em 30 e poucos. Então, eles já vão nascendo dentro dessa cultura visual do futebol que vai sendo construída ao longo desse período, né? Então, essa colocação aí que a gente
você brincou antes, né, do Friedenreich, de eu nasci no tempo errado, né? Não foi isso que ele falou, mas é mais ou menos isso, né? A abordagem assim, em cima seria diferente do que foi com o Leônidas, que foi diferente com o Garrincha e que foi diferente com o Pelé, e por aí vai. A gente consegue ir contando a história do futebol brasileiro, a história da participação brasileira durante as Copas em cima disso, né? Antes da gente passar para o nosso quadro, né, que tem a pergunta aí dos nossos ouvintes, quero só reforçar realmente, né, isso que a Diana vem mencionando, desse nacionalismo construído, né? A gente pode demarcar aí 70 como o ápice, né, do nacionalismo brasileiro em volta da seleção, e como hoje, na próxima Copa do Mundo, nós vamos ter esse nacionalismo abordado, né? Voltando para o nosso contexto assim, muito direto, né? O Elal, né, nosso coordenador aqui do laboratório, fala a questão, né, da pátria de chuteiras, calçando números cada vez menores, né? A pátria de chuteiras não é mais todo aquele simbolismo. Mas qual é esse simbolismo que nós teremos com a seleção brasileira em 2022? Né? Depois de toda, né, a captura desses símbolos pátrios, né, por um grupo político, de toda essa construção que a gente teve desde 2014 até agora, já que a gente está falando muito das imagens, né, Diana, como que essa camisa da seleção brasileira, que sempre foi algo pátrio, que juntava as pessoas durante a Copa do Mundo, né? Você disse muito bem. Aqui a pessoa que é humilde, né? Ela é representada nesse momento, porque todos estão com a camisa da seleção, estão aí numa comunidade imaginada nesse momento. O que você tem? Claro que a gente vai ter que esperar acontecer, né? Mas o que você percebe assim que essa Copa de 2022 pode nos apresentar nesse cenário, né? De eu vou usar a camisa amarela, né, com medo de me remeter a certo grupo, né, eu não vou. Como é que você observa isso, né, já que a gente está falando dessa cultura de imagem que vem sendo construída ao longo do tempo? Pois é super interessante pensar nisso, porque, em verdade, este grupo que se apropriou da camisa, acha que se apropriou da camisa, reconhece o valor que ela tem, né? Inegável. Reconhece o valor que ela tem e quer se aproximar de um discurso. Então, de novo, né? A história se repete, e aí quer dizer, quer se aproximar em 2022, quer recuperar os outros momentos em que se remeter a essa camisa significava representar o Brasil, o nacional, o pátrio e tudo isso, né? Então eu tenho que ser bem honesta, assim, eu me pergunto se em todos os momentos em que eu vi Copas, se a questão para mim era fazer parte do Brasil, se era essa ideia. E que era esse fazer parte do Brasil? Então, depois que eu comecei a estudar futebol, eu comecei a me perguntar, porque eu acho que esse discurso de nacional, ele tem um momento muito forte, que hoje eu não vejo. Olha, o que a gente poderia... Eu não sei o que acontecerá. Estou torcendo para que todos recuperem a sua camisa amarela, né? Mas eu fico imaginando... Veja só, se foi possível que um grupo dissesse essa camisa é nossa, a gente está vivendo uma polaridade, certo? Eu não faço parte do grupo que diz que a camisa é nossa, né? Mas aí tem uma polaridade, aí tem um grupo que diz essa camisa é nossa, representa um pouco o nosso projeto, a nossa autoridade, que nos remete a uma outra Copa, né? Que é a que vocês vão falar no próximo podcast. Nos remete a uma outra Copa. Mas se eles disseram que isso era possível, veja só, num momento de polaridade, significa que parece possível que um grupo diga eu fico com isso e o outro grupo diga então eu não quero. Porque em 70 não foi assim. Em 70, se apropriar da camisa era dizer eu tô com vocês e não abro, todos vocês. E agora não é assim. Agora é como se fosse assim, eu pego a camisa de 70, sobretudo de 70, e ela é nossa. Eles estão recuperando uma parte da história daquele momento. Uma parte da história daquele momento.
e dão um recado do tipo, isso não faz mais parte de vocês, e venha conosco quem fazia parte daquele momento. Percebe aí que já tem um imbróglio? Vamos ver o que vai acontecer, né? Na verdade é assim, sendo historiador a gente só fala quando aconteceu. Só fala quando aconteceu. A gente, né, fica com expectativas, fica querendo ver certas coisas, mas tem que esperar o acontecimento. Exatamente. A gente mencionou aqui a camisa só para reforçar, né, para os curiosos de plantão, né, pessoal que adora aí as curiosidades sobre as Copas. O Brasil foi campeão em 58, não estava vestindo a camisa amarela, né, que a gente já falou aqui no episódio de 54, que depois da Copa de 50 teve aquela, não digo competição, né, mas teve um concurso aí no jornal carioca para eleger a camisa da seleção, e a camisa eleita foi a camisa amarela. O Brasil jogou de azul a final da Copa de 58, porque a Suécia, dona da casa, jogaria com seu uniforme amarelo. O Brasil, né, as curiosidades aí que a gente vê sobre a Copa do Mundo, os dirigentes tiveram que correr assim para comprar 13 camisas, né, logo depois do sorteio, que o Brasil bateu o pé e falou, olha, mas vocês estão em casa, né, a Suécia tem uniforme aqui, o Brasil não trouxe seu uniforme, ao contrário, desculpa, o Brasil tinha levado o uniforme reserva, mas era um uniforme branco. E aí os supersticiosos falavam, pelo amor de Deus, a gente não vai usar esse uniforme nunca agora, nesse momento. Olha como que a parte visual está muito forte aí, né, de se remeter a 50. Eu não vou usar a camisa que eu perdi para o Uruguai. E aí conta-se, né, a história que alguns dirigentes da comissão técnica foram correndo pelas ruas e acharam uma loja que vendia camisas azuis, compraram 13 camisas azuis, tiraram o bordado da CBD da camisa amarela e bordaram, né, o massagista da seleção brasileira ficou bordando isso durante a madrugada para o Brasil entrar em campo e ser campeão com essa camisa azul, que era, segundo o Paulo Machado de Carvalho, que foi o chefe da delegação brasileira, era uma representação do manto de Nossa Senhora Aparecida. Ele, para tentar justificar para os jogadores que estavam morrendo de medo, né? Não, no caso, é claro, não seriam todos, né? Mas são casos interessantes da Copa do Mundo que acabam, né, permeando esse imaginário, né, do futebol, esses bastidores que a Diana disse muito bem, que acabam criando, né, essas lendas esportivas. E nesse caso, realmente, o Brasil jogou de azul, foi campeão, e foi a primeira vez que o Brasil foi campeão, não usando a camisa amarela. Nas outras 4 conquistas, o Brasil estava com essa camisa que a gente comentou aqui agora nessa parte do programa. Vamos lá, né, para falar das perguntas que a gente recebeu, né? A gente sempre lembra para você compartilhar o programa com os amigos, né, nos ajudar a fazer nosso podcast. Se você tem alguma sugestão de pauta, né, além desses programas especiais sobre a Copa do Mundo, tem alguma pergunta específica, já sabe, entra lá no @LemeUERJ, tanto no Instagram quanto no Facebook, e pode mandar a mensagem pra gente. E a gente tem esse quadro, o LemeCast Club, que é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. E dessa vez, depois de abrir a nossa caixinha de perguntas, né, Abner, chegou o questionamento aí de qual ouvinte nosso pra Diana? A gente recebeu a pergunta do @Cris2Su, que na verdade é a Suelen, minha companheira. Ela perguntou qual foi a maior polêmica que aconteceu na Copa de 58. Polêmica? Puxa, eu não sei. Não sei. Bom, nessa pergunta aqui, o Matheus, né, ele deu aquela matéria interessante aqui, ele mandou uma matéria interessante que existia aí uma teoria da conspiração sobre a Copa de 58 ser uma armação da CIA. Você viu sobre isso aí, Felipe? Eu vi essa reportagem que o nosso queridíssimo Matheus Reis, que sempre, às vezes, né, faz a tabelinha aqui comigo na apresentação, essas coisas, né, como o Brasil em 98 entregou a Copa, né, para ganhar 2002, essas coisas que circulam, né, pela internet, mas de polêmica mesmo, assim, envolvendo o jogo. A gente teve essa entrada, né, do Pelé e do Garrincha, que muita gente disse que os jogadores fizeram uma comissão para ir falar com o técnico Feola, que tinha que colocar os dois em campo, que ao longo do tempo isso acabou sendo desmentido, que era muito claro que o Pelé voltaria a jogar quando ele tivesse recuperado uma lesão que ele teve na despedida da seleção aqui no Brasil, e que o Garrincha não tinha jogado os 2 primeiros jogos
porque, segundo a comissão técnica, ele não voltaria para marcar o lateral do time adversário. E quando viram que era um jogo contra a União Soviética, perceberam que era a hora realmente do Garrincha entrar em campo. E outra coisa, né, interessante é que no jogo Brasil e França, na semifinal, o Brasil vence a França por 5-2, e naquela época não existia substituição, viu, pessoal? Se alguém machucasse de maneira grave, acabou, ninguém entrava no lugar, não tinha cartão amarelo, não tinha cartão vermelho e não tinha substituição. O Raimundo Kopa, que era um jogador muito famoso, né, um excelente jogador da seleção da França, ele se machuca de maneira muito grave no início da partida e a França joga com 1 a menos. Claro que o time do Brasil era sensacional, mas na França, se você mencionar esse jogo, eles vão dizer que o Brasil só venceu porque a França estava com jogador a menos, né? Essas polêmicas aí sobre a Copa do Mundo e essa questão da camisa também que eu mencionei antes acabou sendo uma polêmica. A imprensa brasileira bateu muito nisso, né? Na falta de cordialidade dos suecos, de deixarem o Brasil jogar de amarelo nessa final, mas sobretudo para sua companheira lá, o Abner, foi uma Copa com poucas polêmicas, né? A gente teve o Brasil muito avassalador, né, durante a competição, então as polêmicas ficam mais dessas aí pequenas de bastidores que a gente comentou, e essa aí do Matheus que eu não conhecia, mas achei bem interessante, foi um complô da CIA para o Brasil vencer o comunismo, né? Deve ser isso, para não deixar a Rússia vencer, não deixar nenhuma outra seleção do leste europeu vencer, para dizer que o comunismo não era legal, né? Bom, muito obrigado pela sua audiência. Tá gostando do nosso Passes em Passes? Tenho certeza que sim. Estamos aqui falando sobre a Copa do Mundo de 1958 e agora a gente vai para o quadro que eu adoro, que é o Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livro, de séries e de filmes que vão auxiliar você para aprofundar o tema que foi abordado no episódio de hoje. Diana, tem alguma recomendação especial aí para os nossos ouvintes sobre o nosso tema Copa do Mundo? A gente sabe que as competições que o Brasil vence, né, geralmente a gente tem mais trabalho sobre, né? Mas tem algum especial aí que você recomenda? Olha, na verdade eu gosto muito de 2 ensaios. Eles não são pesquisas empíricas, né, acadêmicas, mas são 2 ensaios de 2 apaixonados por futebol. Um é o professor José Miguel Wisnik, Veneno Remédio. Eu acho que ele conta muito bem, ele passa muito bem pelas Copas, pensando sobretudo nessa questão do imaginário e de como esse imaginário vai sendo repetido, reatualizado, né? E o professor Hilário Franco Júnior, na Dança dos Deuses. Eles foram escritos num momento de muita euforia em relação ao futebol. E na verdade um pega mais esse aspecto dessa questão estética, digamos assim, né, e de como dialoga com narrativas visuais, literárias, e o professor Hilário pensa um pouco numa geopolítica do futebol. Ele vai apontar como que 58 aí está dialogando com o que está acontecendo no resto do mundo. Eu acho muito interessante as 2 perspectivas, gosto bastante. Abner, tem algum? Olha, eu iria sugerir o artigo que a Diana escreveu, que inclusive é muito bom. Algumas coisas eu fiquei bem curioso, por exemplo, queria até perguntar para a Diana sobre a questão que você fala em alguns textos que eu li, que tinha essa questão da imagem dos jogadores de futebol estarem associadas a algo distante do trabalho, né? Algo próximo ao lazer e tal, e isso me deixou bastante curioso. Aí eu queria te perguntar como que, mais ou menos, essa configuração aí se manifestava nesse período e tal. Então, aí, vamos ver se eu consigo me explicar, né? Porque assim, a gente tem que pensar no elemento negro da sociedade brasileira, tradicionalmente associado ao escravismo, à escravidão. Foram retirados da África compulsoriamente para trabalhar como escravizados no Brasil. Esses elementos negros, após o sofrimento de gerações, você tem a liberação, né, depois de muita luta, enfim, você tem a liberação no fim do século XIX, o fim da escravidão.
Essa escravidão termina, a gente tem que imaginar o seguinte, a escravidão termina no fim do século XIX e no início do século XX o futebol está estourando, está pipocando no mundo inteiro, trazendo sentidos novos, fazendo sentidos novos, interessando as pessoas, abrindo espaço para essa população negra. Abrindo espaço porque também é como se fosse assim, a população negra, né, os homens negros sobretudo, foram empurrando a portinha para poder entrar, né? E aí, olha o que é mais impressionante na história do futebol no Brasil. Veja, o futebol começa como um esporte amador. O discurso mais associado ao futebol no início do século XX é de que ele é amador. Ele é um futebol para o tempo livre de quem? Das elites nacionais, sobretudo fluminenses e paulistas. Então, é um esporte associado, nasce ou aparece, sobretudo aparece, como esporte associado ao tempo livre. Imagina só, em termos simbólicos, a revolução que é uma população associada ao trabalho compulsório, ou seja, só ao trabalho, e quem decide que trabalho, quanto trabalho, é outra pessoa e não o próprio trabalhador, de repente ter a sua imagem deixando de ser associada ao negro para ser associada ao tempo livre. Mesmo que eles recebessem o salário marrom, eles são vinculados, são fotografados e aparecem nos jornais e revistas como associados ao futebol amador. Futebol amador era para gente que tinha tempo livre, é revolucionário em termos de linguagem, em termos de imagem. E isso, veja, isso começou no fim do 19. No início do 20 a gente tem negros sendo fotografados como jogadores em tempo livre. Aí a gente tem o Leônidas, que vocês trouxeram, que é esse futebol mulato, brincalhão, livre. E a gente tem Pelé e Garrincha, embora todo mundo associe, né, a imagem do Pelé mais aquela coisa da retidão, só que o futebol dele é um futebol alegre. Ele pode ter sido, né, um jogador da retidão, né, do controle, enfim, mas o que a gente vê como espetáculo é um futebol aberto, livre, brincalhão. É o contrário do que foi associado à população negra. É muito revolucionário simbolicamente. Então a gente também tem que pensar nesses símbolos operando aí em relação à identidade nacional. Como é que o futebol libera os negros da escravidão? Muito bom. Olha, o programa não só sobre 50, né? A gente está aqui, acaba por ser essa primeira competição que o Brasil vence, a gente está relembrando vários e vários episódios, né? Fazendo essas conexões de como o futebol foi muito importante e, obviamente, né? O Brasil vencendo com Pelé e Garrincha, com essa ideia de alegria, principalmente o Garrincha, né? Uma pessoa que brincava dentro de campo, se torna toda essa identidade que a Diana está falando realmente fantástica. Olha, eu tenho muita coisa para indicar para você que está acompanhando a gente. Um deles é um livro que foi organizado pela Diana e pelo nosso querido amigo, o Sérgio Biglio, lá do Ludopédio, em 2014, que é o Brasil e as Copas do Mundo. Então são vários capítulos, né? E a gente tem alguns capítulos específicos falando sobre a Copa do Mundo de 58. Um deles que eu recomendo é o capítulo da Diana, que é No Brasil, o jogador de futebol nasce feito, a Copa de 58 e o futebol popular em A Gazeta Esportiva. Eu vou mencionar também um trabalho que eu acho muito legal, e o foco desse autor, né, nesse projeto acaba sendo a figura do Pelé e do Garrincha, então vai meio que complementar tudo que a gente falou aqui hoje, que é do Denaldo Alchorne de Souza, né? A gente sempre indica aqui os livros dele, agora estou indicando a tese de doutorado dele, que se tornou um livro, que é Pra Frente o Brasil, Identidade Nacional e Futebol, Enquadramento, Silêncio e Resistência, de 1950 até 83. A gente já mencionou aqui, no mestrado dele, ele fala sobre Leônidas e Domingos da Guia, né?
Agora, nesse livro, ele vai falar sobre Pelé e Garrincha. De vídeo, né, eu vou indicar para vocês um documentário que eu acho muito interessante, que traz muitos causos legais aí sobre a Copa de 58, que é o ano que o mundo descobriu o Brasil, do José Carlos Asbeg. É difícil de encontrar ele completo, mas no YouTube você consegue encontrar ele meio que fragmentado, né? Um documentário bem interessante que fala sobre todo esse contexto, né, que simbolizou a ida do Brasil para a Copa, os Jogos do Brasil, e tem muitas imagens fantásticas que a gente mencionou aqui, não só dos vídeos, mas de fotografia mesmo, sobre essa Copa do Mundo, que é bem importante. E também mencionar o artigo do Elal, né, o nosso professor coordenador, ele foi fazer o pós-doutorado dele na França, e ele faz um artigo sobre o olhar dos franceses sobre essa conquista brasileira. Vai mencionar aí a expulsão, né, o Copá saindo de campo, mas vai deixar bem claro também os franceses, anos depois de terem se maravilhado com o talento negro do Leônidas, também rasgando elogios para os jogadores brasileiros, em especial Garrincha, que ajuda, né, Diana, a fazer essa conexão, né? Essa elite brasileira carece muito do aval europeu, né, de um aval internacional para as suas construções narrativas. E o futebol sempre isso foi consolidado, né? Algo que ajuda também, né? Isso é interessante, né? Porque eu pensando nesse universo das imagens, desde que a fotografia foi inventada, a França deseja imagens do Brasil. É notável. Então é como se fosse assim, não só do Brasil, mas a minha perspectiva, que não é minha, de pessoas que pesquisam o assunto, é de que a França olhava para o Brasil como esse lugar, é um dos países responsáveis por olhar o Brasil como esse lugar de congraçamento das raças. E de que, num lugar de congraçamento das raças, a cultura é muito rica. E isso se traduziu, né? Se criou produtos para tradução dessa imagem, e um dos produtos era a fotografia. Os franceses, no século XIX, compravam imagens de brasileiros negros e negras. A circulação de imagens era muito forte, então o Brasil sempre teve a França sempre teve muito interesse no Brasil. E o futebol, né? E a gente tem que imaginar. A Copa de 38 foi na França e o Brasil se destacou. Aí depois teve 98. Você percebe? Aí tem uma ligação, e aí tem alguns pontos, né? Como eu tinha falado no início, tem alguns nós dessa rede que são muito significativos, né? E se fica recuperando, refazendo, condensando essa história. É por isso que, na verdade, você estava comentando, eu fiquei pensando que super interessante, que falar de 58 não é só falar de 58. Quando você fala de 58, você recupera as demais Copas, né? A gente perdeu um pouco essa capacidade por conta da aceleração do tempo, né? Mas falar de 70, falar de 58, retomar 2002, né? 2002, o Ronaldo, enfim, é recuperar 98. Não é só aquele evento. É essa capacidade que o evento esportivo, que a Copa tem, da gente se remeter a outras temporalidades. Eu penso que o futebol é uma linguagem interessante por isso. É uma linguagem que não é de uma temporalidade única. Ela é capaz de fazer a gente se movimentar em várias temporalidades. Tem a do jogo, mas tem a do jogo anterior, da década anterior, do jogador que naquele momento estava de uma certa maneira. Então, a França, olhando para o Brasil, talvez o Elal esteja vendo isso, né? Ele olhando a França, olhar para o Brasil, a partir de lá é interessante, porque a gente vê que ela põe os olhos há muito tempo no que acontece no Brasil. Interessante isso. E é melhor para eles, né? É melhor para eles olharem, na verdade, porque para nós fica uma coisa um pouco esquizofrênica, porque como a França gosta muito de olhar para o Brasil, em vários momentos eu percebi, em termos de fotografia, em termos também de comportamento de jogadores, enfim, de se comportar e de se fazer fotografar pro modo como a França gostaria de ver a gente.
Então também tem uma coisa complexa aí. Se faz de um jeito que é para a França gostar de olhar para a gente. Então, quando você fala da elite, que a elite gosta do que a França diz, tem essa perspectiva. Se faz de um jeito para ter o olhar de aprovação do europeu colonizador. Né? Que não foi nossa metrópole, não foi nossa colonizadora, mas foi muito influente, né? Culturalmente no Brasil. Maravilha, Diana. Olha, a gente está quase no finzinho do nosso programa, mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que era apaixonada pelo esporte e observou, olha, vou fazer disso meu objeto de estudos, né? Tem alguma partida assim em especial, algum acontecimento, né, que marcou a sua vida? Pode ser você foi atleta ou alguma coisa assim, falou, olha, eu vou a partir daí, isso vai ser meu objeto de estudo. Pois é, eu não sei quando eu decidi que ia ser meu objeto de estudo, mas que eu gosto de futebol há muito tempo, eu gosto. E aí tem essa coisa pra mim o momento foi a adolescência. Eu sou santista, meu pai super santista, meu pai é uma viúva de Pelé, né? E eu sou super santista, minha filha também é, então essa é uma coisa geracional. E na década de 90, quando eu era adolescente, o Santos não ganhava nada. E aí tinha essa coisa de ficar sofrendo ali junto do meu pai, certo? Em jogos pela TV, sobretudo. Agora, aí tem um jogo da vida. Eu tô pensando em Copa, pra mim foi a de 94, assim, condensa pra mim a de 94, depois de muito tempo sem ganhar, enfim, eu me entendendo nesse Brasil também. Mas o jogo da vida, uma partida, eu acho que é essa relacionada ao Santos. De 95, uma partida histórica do Campeonato Brasileiro, a semifinal contra o Fluminense, que o Santos tinha 0 chance, depois de ter perdido de 4-1 para o Fluminense num jogo de ida. Ele tinha que fazer 3 gols de diferença com a equipe que estava mais lá e ele faz 5-2. Aí eu acho que esse é o jogo, pra mim, é o jogo da vida. Perdeu o Campeonato Brasileiro, Túlio, mas o jogo foi muito emocionante, foi muito histórico pra mim. Nossa, eu lembro assim, você tava comentando e eu fui buscando as imagens desse jogo, foi realmente fantástico, né? Foi a primeira vez que eu vi o time do Santos não foi pro vestiário, o time do Santos ficou no Pacaembu para sentir o calor da torcida durante o intervalo, porque o Santos já tinha feito 2-0, precisava de mais um gol. Aí o técnico, agora me fugiu, não lembro quem era, falou, não, a gente vai fazer, o nosso intervalo vai ser aqui. Então os jogadores ficaram sentados no campo, ouvindo a torcida do Santos cantar, e logo no começo do jogo, do segundo tempo, o Santos fez o 3º gol. O Giovani, né, naquela época, estava arrebentando. E Diana, olha, o meu irmão hoje ele voltou a ser Flamengo. Ele era Flamengo e nesse jogo ele se tornou Santos, acredita? É claro, né? E ele era bem novinho, né? Ele tinha, na época, estava com 7 anos e ele torceu pro Santos até os 11 anos. Aí comprou uniforme, tinha tudo do Santos por causa desse time do Santos 95. É maravilhoso, né? E tem uma outra imagem, pode falar. Não, porque é engraçado que depois, por livre e espontânea pressão, ele voltou a ser Flamengo em casa, né? Sim. Mas aí eu lembrei de uma outra imagem que aí não é a partida, o jogo em si, aí tem a ver com essa coisa do jogador. E agora você falando, me ocorreu isso também, que foi muito forte pra mim, um campeonato paulista, o ano eu não vou lembrar, em que Neymar e Ganso estavam estourando, aparecendo no campeonato paulista, e acho que era semifinal contra o Santo André. E o Cuca foi tirar o Ganso da partida, e o Ganso falou, eu saio daqui. Genial, ele estava jogando tudo naquela partida, né? Ele falou, eu não, que é ótimo, né? Indo contra o técnico, ao vivo, em público, eu achei o máximo, eu adoro essa cena. Não vou sair pra onde não saiu de campo. E eu lembro, o pessoal na época falou, fulano, né, o comentarista de arbitragem, ele pode fazer isso? Pode, se ele não quiser sair, não vai sair, o técnico não vai fazer alteração, né? E o Ganso não saiu realmente, né?
já foi maravilhoso. Olha, pessoal, infelizmente chegou ao fim o nosso Passes em Passes de hoje. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse programa de hoje. Compartilhem com seus amigos, enviem os comentários para o nosso Lemecast Clube. Leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com. Siga as páginas do Leme nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar pelo @LemeUERJ. Abner, valeu demais aí, mais uma tabelinha. Estamos ficando especialistas aí, cara. Estamos quase um Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário, Garrincha e Pelé, hein? E aí você pode incluir Gabigol e Bruno Henrique, né? Como famoso flamenguista aí, pô, não tem jeito. Boa. Os dois vindo lá do Santos da Diana, né? Gabigol e Bruno Henrique. É isso aí. É a base do Flamengo, né? Como alguns falam. Mas enfim, é sempre bom estar ouvindo vocês, é um outro nível de conhecimento sobre futebol, sobre Copas do Mundo, que nunca tive contato antes, e é sempre muito bom estar junto de vocês, sempre estar recebendo um convidado, sempre um convidado muito massa, é um prazer imenso ter a Diana aqui no podcast e tal, e aí a gente já tá pronto para a próxima Copa já, né? Isso aí, Diana, olha, muitíssimo obrigado, viu, pela aula que você deu aqui pra gente. Falamos, como a gente já mencionou, não só de 58, né, mas todo o simbolismo que essa competição permeia o Brasil, né? A nossa queridíssima Simone Guedes dizia que a Copa do Mundo é um ritual nacional e realmente, né, um ritual ali que tem um espaçamento temporal de 4 anos, mas esses rituais conversam entre eles, né? Eles permanecem várias coisas, outras vão se reatualizar, outras vão ter pequenas alterações, mas aquele fio condutor principal que a gente tem permanece muito, muito vivo. E olha, já está mais do que convidada para participar de outros podcasts aqui com a gente no Leme, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês, pensar aqui sobre essas questões, e vou gostar também de ouvir os outros. Agora eu vou ouvir todos os podcasts sobre as Copas. Vou me preparar para as Copas ouvindo os podcasts. Muito obrigada, viu, gente, pelo convite. Maravilha, Diana. Você também vai fazer como a Diana, né? Ainda tá faltando algum podcast aí da Copa que você perdeu? Corre aí na nossa playlist. E assim que terminar, a gente está acabando o programa de hoje, já pode ouvir o programa que você ainda não ouviu. Lembrando que o Passes em Passes é uma realização do Laboratório em Estudos de Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do nosso queridíssimo amigo professor Ronaldo Elau, direção do Fausto Amaro e minha, Felipe Mostaro, roteiro e produção do Abner Rey e da minha amiga Carol Fontinelli, e edição do Leonardo Pereira. Você já sabe, o nosso programa é quinzenal, e esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Vem coisa muito boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.